Ela vem diretamente lá da sua casa. De Nova York, da sua casa. Boa noite, irmãos. E aí, uma boa semana tá tendo? Né? Não, irmãos, a gente tem que falar motivados, que a gente está tendo um dia feliz, uma semana boa, porque a gente já está vivendo um milagre todos os dias, né? A gente está respirando, a gente estamos bem, estamos com saúde. A gente viu muitos pedidos aqui e um deles é que tem muita gente internada, infelizmente, tem muita gente enferma, né? E a gente está aqui hoje adorando esse Deus, glorificando a Ele, é motivo de honra porque a gente estamos bem, né? Então a gente está tendo um dia, uma semana, ó, maravilhosa. Graças a Deus. Irmãos, só para entrar aqui no assunto, entrar no assunto não, é só para a gente rir mesmo um pouco, irmãos. A gente conhece o verdadeiro cristão nos momentos de dificuldade, verdade? Sim? Sim, né? Deixa eu contar essa daqui, ele não vai gostar não, mas eu preciso contar essa daqui porque é imperdível essa semana. A minha avó, ela ia para a missa do dia 13, todo dia que era 13, né? Não importava o dia da semana. Aí eu lembro que um dia ela fez o seguinte, a gente tinha um pé de jambeiro muito grande na frente da nossa casa, esse pé de jambeiro todo dia caía folha. Aí um dia ela pegou, né? Ela se juntou, varreu e montou aquele montaréu de folha. E ela jogou em cima, não era fossa, como é que fala? Que fica, bueiro. Em cima do bueiro que ficava na frente da nossa casa, né? Aí, beleza. Aí a minha mãe, não é um anjinho do bom, é um anjinho do mal, ficava cutucando a minha mãe para tacar fogo naquelas folhas, né? Aí tá. Vamos tacar fogo. Aí minha avó falou assim, Teté, deixa essas folhas aí, porque se tacar fogo, vai subir o fogo, vai pegar lá no fio. Aí, beleza, irmãos. Aí quando foi um dia, do dia 13 justamente, a minha avó ia para a missa de manhã, 6 horas, e a missa no final da tarde também, que era 6 horas. A gente, sem nada para fazer, né? Quando o ser humano tem a fazer, ocioso na vida, a minha mãe falou assim, a gente podia tacar fogo nessas folhas, né? Aí eu falei, podia, né? Aí ela falou assim, não, mas a tua avó disse que não era para tacar. Aí eu falei, mas tá seca, o que vai fazer? Não chega no fio não, né? Eu falei, chega nada. Aí, beleza, então bora lá. E pegamos, tacamos fogo nas folhas. E aquele fogaréu, a gente subiu assim. Aí a minha avó, a gente morava na Terreira Aranha, lá no Areal, tá? Aí a ladeira, né, da Terreira Aranha. A minha avó, toda vez que ela vinha da igreja, a gente já via ela vindo, que ela andava bem assim, irmãos. Desse jeito. Aí nesse dia, irmãos, a minha avó viu de longe esse fogaréu, ela deduzia lá em casa. A minha avó começou a andar meio assim, irmãos. Aí a minha avó já vinha. Suas doidas, suas pragas e não sei mais o que. Isso é porque ela tinha acabado de sair da igreja, irmãos. A unção foi rapidinho embora. Vocês são, rapaz, do jeito que a minha mãe viu, ela já correu lá pro rumo da cacimba que tinha lá, pegou um balde d'água e já vinha jogando. Gente, mas porque eu estava chegando perto do fio mesmo, né? E a gente conhece verdadeiro cristãos. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? Porque quando a pessoa está ociosa na vida, ela vai lá na casa do outro irmão. Ele está rindo, mas eu nem vou falar quem é, mas você já sabe. Um certo cidadão aí, depois que ele ficou mais velho, aí já sabe, os miolos ficam meio fracos, né, irmãos? A gente estava com uma cama velha lá para queimar, e já faz dias, irmão, dias não, até anos já, que a gente estava namorando para queimar essa cama. Aí meu marido falou assim, eu vou queimar essa cama, os meninos estão ajudando a limpar o quintal, né? Ele está fazendo uns negócios lá no quintal. Vamos queimar essa cama. Aí o Miguel fala bem assim, poxa, hoje dava bom de queimar essa cama, né? Porque o tio Mano fica falando que vai queimar e hoje ela tá seca, dava de queimar, aí tá. Aí, irmãos, a pessoa que tem juízo lá em casa estava intertida. A pessoa que tem juízo lá em casa é anciã da igreja, ela estava intertida. Ou era na novela ou era na série dela, ela estava intertida. Aí um irmão ocioso, sem nada para fazer, foi lá em casa pegar um pedaço de telha, irmão, só um pedaço de telha. Aí ele olha para aquela cama, aí o Miguel tá ele falando assim, a gente podia tacar fogo nessa cama, né? Ele falou de novo, aí o Cristian, podia. Aí ele já pegou essa cama, irmão, já jogou a cama lá perto da fossa, que eu nem sabia, não pode nem jogar fogo em fossa, irmãos.
Disse, lá no Areal uma vez explodiu uma fossa, porque tem muito gás, a pessoa tacou fogo e explodiu, né? Eu nem sabia disso. Fiquei sabendo dessa daí da química agora, eu nem sabia. Aí, irmãos, jogaram a cama, jogaram as madeiras, até a grade do carro da Fiorino foi embora junto. Que meu marido tinha tirado para botar as caixas, aí ele tinha tirado a divisória, foi embora. Não sei nem se isso daí comprou alguma vez na vida, não sei. Aí jogou lá. Tinha um pé de cideira, capim santo, irmãos. Foi arrancado, foi do chão, para eles não pegar fogo. Assim, jogaram assim, irmãos. Aí tá. Aí a pessoa falou assim, põe agora um óleo, papel higiênico dentro e joga fogo. E foi embora, irmãos. Aí o menino do juízo mais fraco, né? Pegou, irmão, tacou e... Alguém que tem o juízo perfeito lá em casa, estava muito intertido. Mas ela percebeu, de uma hora para outra, ela percebeu que ela estava sozinha dentro do quarto. E tinha algum barulho lá fora. Aí ela sai, irmãos. Aí quem descobre que é um crente. Aí meu marido falou assim, até Nossa Senhora surgiu ali. Valeu, minha Nossa Senhora, meu Santo Antônio de Borba. Aí, brincadeira, meus irmãos. E corre para pegar balde com água e joga, e joga, e joga. Vocês sabem quem foi, irmãos, que estava ocioso? Vocês querem falar? Não, né, irmãos? Mas brincadeira à parte, irmãos, é só para descontrair um pouco. Mas apagaram o fogo, viu? Apagaram, alguém, o Miguel já foi botando a mão na cabeça dele e falou assim, o que eu fiz da minha vida? E correu, foi pegar um balde d'água e começou a querer chorar. O outro já estava com álcool na mão, ele até desistiu e jogou no chão. Irmão, foi tenso lá em casa. Se vocês verem o pé de mamoeiro que tinha lá no canto, o bicho está sabrecado até a metade. E as folhas que foi arrancadas, as plantas, dá de planta ainda, que saiu com a raiz, né? Mas está tudo murchinha as bichinhas. Mas dizendo, não, tem aqui, ela é igual Jesus Cristo, ressuscita. Então, vamos ver, né? Mas brincadeira, irmãos. O tema de hoje vem falando sobre quem sou eu. A Valéria tinha passado um tema para mim falando sobre milagres. E aí eu até comentei com a dona Antônia que eu não gosto muito de falar muito assim desses temas assim, só que o assunto acaba caindo lá nos milagres. Quem sou eu, irmãos? Vocês sabem quem são vocês? Hoje, essa é a pergunta do mundo na atualidade. Quem sou eu? Irmãos, essa pergunta é tão constante na nossa vida que se você não se define, alguém vai te definir, irmãos. Então, quem somos nós, irmãos? E só quem vai dizer quem somos nós é a Bíblia. Não tem outra pessoa que fale melhor quem somos nós do que a Bíblia. E aí, deixa eu só achar aqui. Eu pergunto para vocês, quem é você, brasileiro? É casado ou é solteiro? É viúvo? Você é pai, você é mãe? Quem é você, irmãos? E eu não sei se vocês sabem, mas hoje a gente vive um colapso no mundo de uma doença mental chamada ansiedade e depressão. Acho que todos vocês sabem. E eu acredito que muitos de nós temos tudo isso porque a gente não sabe de fato quem nós somos. Eu tenho para mim que virou modismo o tema de TDAH e autismo, tá? Não sendo ignorante, tá, irmãos? Existem pessoas que têm autismo? Existe. Existem pessoas que têm TDAH? Existe. Só que eu acho que hoje as pessoas acham legal, principalmente TDAH, tá? Isso daí é geral. Eu vejo vários memes na rede social com o negócio TDAH. Todo mundo hoje quer ser TDAH. O que é o TDAH, resumindo para esse povo aí fora? É a pessoa que é distraída. E quem não é distraído nesse mundo, irmãos? Não tem que não ser distraída. Todos nós, a vida é uma loucura, é tanto coisa na nossa cabeça que a gente é distraído todo o tempo. E o autismo, irmãos? O autismo existe uma série de fatores diagnósticos. E quando eu falo que eu acho que virou um pouco de modismo, porque eu acredito que tem pessoas que de fato não têm esse autismo. Entendeu? Porque são sintomas muito leves. Não sei se eu estou errado em questão médica, tá?
mas assim, depois de adulto, ser revelado o autismo. Porque o autismo ele tem um detalhe bem importante. A irmã que tem um filho que é autismo, ela sabe disso. O autismo, se você não começa a tratar ele do início, a tendência é que ele o quê? Evolua, ele piore. Então, uma pessoa que ela diz que sempre teve autismo, então ela não se cuidou desde o início, aí lá na fase adulta, ela é uma pessoa totalmente normal, irmãos. Vamos ser bem sérios. E ela fala assim, não, eu tenho autismo. Eu acho que, por isso estou falando que, de certa forma, isso banalizou. Entendeu? Mas é claro que hoje, infelizmente, a gente temos vários tipos de doença, igual o Antônio estava falando, tem mal de Parkinson, tem mal de Alzheimer, tem o autismo que hoje está muito forte, infelizmente por causa da alimentação da mãe, pelos cuidados que a gente tem na gestação. Tudo é consequências que acabou, querendo não tendo, maior crescimento de autismo. E TDAH também. Enfim. E por isso que a gente não saber quem nós somos faz com que a gente acabe criando rótulos em nós mesmos ou deixando que as pessoas criem rótulos em nós mesmos. E aí eu queria que vocês vissem uma pessoa que quando a gente não sabe quem a gente acaba se perdendo nesse mundo. E aí, vocês já ouviram falar de Priscila Alcântara? Sim, né? Priscila Alcântara, cantora? Priscila Alcântara cresceu, gente, na igreja evangélica. Desde que ela fazia um monte de companhia no SBT, mas o Yudi, ela era evangélica. E aí ela se perdeu nesse meio e hoje ela está lá no mundo. Uma pessoa que ela não sabia quem era a sua própria identidade. E aí eu queria colocar para vocês uma outra pessoa, que ele é até daqui, tá, gente? É de Paraná. Não sei se vocês conseguem conhecer o cantor J.A. Menino jovem, fez muito sucesso desde criança aí, ó. Um talento nato. No Raul Gil, isso ele foi revelado lá. E de 2020, na época da pandemia, que foi, acho que, o crucial para todo mundo, né? Até nas igrejas normais, esquece famoso, né? Definiu quem era e quem não era cristão. E ele decidiu se assumir homossexual e foi fazendo transformações atrás de transformações. Hoje ele não está assim, ele está ainda mais evoluindo ainda. Aí ele já colocou peito, já fez transformação, já fez um monte de coisa, irmãos. É uma pessoa que ela já não sabe mais quem de fato ela é. E aí, ó, como ela está agora por último, é desse jeito aí, que eu nem sei mais como é o nome dele, como é que ele se assumiu, porque antes era J.A., agora eu não sei mais o que ele é, né? Então, irmãos, quando a gente não sabe quem nós somos, tem o risco de a gente se perder lá fora. E aí eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, lá em 1 Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 20. E aí, brevemente, eu queria só fazer uma oração aqui, para que o Espírito Santo venha nos instruir. Senhor Santo Deus, Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia, te agradecemos pela proteção e pelo teu cuidado, e te agradecemos, ó Deus, por estarmos com a tua palavra aberta, Senhor. Vem instruir os nossos corações, a nossa mente, e acima de tudo, ó Deus, venha nos fortalecer espiritualmente, ó Deus, e que a gente venha ter a sabedoria de compreender aquilo que tu queres falar conosco, Deus. Me usa e nos capacita cada dia mais para aprender de ti, Pai. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ele fala bem assim, ó. Capítulo 1, versículo 15 ao 20. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de dentre os mortos. Para em todas as coisas tenha primazia, porque aprove a Deus que nele reside toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo, todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Irmãos, tudo foi criado por meio dele e para ele. Irmãos, quem é
o feminismo? Jesus. Quem é o homem? Jesus. Quem é a mulher? Jesus. Tudo, irmãos, foi feito a partir de Deus e tudo foi feito para Ele. Vocês conseguem entender aqui? Então, quem sou eu? Eu sou Jesus. Porque eu fui criada por Ele e para Ele. Se não for, irmãos, eu não sirvo. Irmãos, esses dias o Dom até comentou comigo, né? Os cantores que morreram, famosos que morreram há mais de 30 anos. Vocês chegaram a conhecer uma cantora que se chama Amy Winehouse? Famosinha, né? A Whitney Houston. Tem Jimi Hendrix também, que ele é dos anos 70, 80, algo assim. Irmãos, tudo morreram abaixo dos 30 anos. Droga, para resumir. Todas essas pessoas, irmãos, foram talentos revelados dentro da igreja. E por que eu estou falando talentos aqui? Eu poderia falar que seriam dons. Só que eu descobri há umas semanas atrás que talento é uma coisa e dom é outra, irmãos. O dom, ele provoca frutos para Deus. O talento não, ele apenas sabe cantar. Essas pessoas, elas tinham um dom aqui dentro da igreja. Lá fora, elas se tornaram um talento para o mundo. Dizem que não tem, nesse século, nenhuma voz feminina que substitua a Amy Winehouse. Diz que a dela é um ícone. Não tem igual. Whitney Houston também não. Mas essas pessoas, elas perderam os dons dela e se tornaram apenas um talento para o mundo. Por quê, irmãos? Porque elas esqueceram a base delas, de quem ela era e por quem elas foram criadas e para que elas foram criadas. Vocês entendem aqui, né? Irmãos, tudo que é bom e tudo que é ruim vem de Jesus. Aí vocês vão falar, o ruim também vem de Jesus? Por quê, irmãos? Aquilo que eu considero pecado, aquilo que eu considero que não é bom, vem de Jesus. Porque ele fala o quê? De toda a espécie de fruta que tem no Éden, você pode comer. Aquela ali, não. Do momento que Adão comeu a que não era para comer, o que acontece aqui? Acontece algo ruim. Então, do princípio do que não poderia comer, se tornou um outro princípio que é pecado, entende? Então, acaba acontecendo isso. Tudo que as coisas ruins, tantas coisas boas, vêm de Jesus. Porque a partir do momento que ele fala que aquilo é ruim para a gente, então, vem dele também. Vocês conseguem entender aqui, né? Então, irmãos, quando a gente não consegue entender que a gente foi criado para esse Deus, que eu sou Jesus, a gente se confunde. E a gente se perde lá fora, com a depressão, com a ansiedade, com medo. E a gente acaba, às vezes, nem acreditando nos milagres, na nossa própria fé. O que eu estou fazendo dentro da igreja? Na época da pandemia, a gente de vez em quando lá em casa até conversa sobre isso, que a gente ri muito. Foi um momento muito medroso, né, irmãos? Todo mundo acho que tinha medo porque era uma doença desconhecida. Eu vou falar por mim, viu, irmãos? Sério mesmo, isso daqui de coração. Eu não tinha medo da pandemia. Não tinha medo, não, da pandemia não tinha medo de morrer. Eu tinha medo, irmãos, de morrer sem estar salvo. Porque independente de pandemia ou não, eu posso morrer hoje ou amanhã. E Jesus pode voltar para mim hoje ou amanhã. Então eu tenho que estar salva todos os dias, tentar estar salvo. Então não era a pandemia que ia fazer diferença para mim? Não é verdade? E eu lembro que, acho que eu fui a primeira a ser diagnosticada lá em casa com a pandemia, com o Covid. E aí quando eu cheguei cedo do trabalho, aí a dona Antônia olhou assim para mim. Aí o meu esposo ficou assim. Aí ela, que foi? Aí ele, depois eu falo. Aí ela já ficou já com medo já. Aí, que foi? Aí ele, não.
Jéssica está com Covid, é? Aí ele só fez assim, Benício, sai daí, sai, vem Benício. Vem, pelo amor de Deus, que a tua mãe está contaminada. Não vai dormir lá. Aí, vai dormir comigo, porque tu pode pegar. Aí, irmão, depois eu descobri que ela dormiu de máscara nessa noite, por causa que o Ben estava dormindo do lado dela. Vocês entendem a questão daqui de quem nós somos? Se eu tenho... Não dizer que cada um tem fé, né? Mas que tem vezes que a gente oscila, né, irmãos? Se a gente não está convicto nesse Deus que a gente crê, de quem nos formou, de quem nos criou, qual o propósito da nossa vida, a gente deixa que essas ocasiões do mundo abalem a nossa fé. Então, irmãos, quando eu falei do J.A., da Priscila Alcântara e de tantos outros aí que morreram novos, e esse pessoal que foram descobertos na igreja e estão lá no mundo, é que essas pessoas elas perderam o propósito principal da vida delas. Que é o que eu vou ler de novo aqui com vocês. Que ele fala o seguinte: tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Vocês entendem o impacto dessa mensagem, irmãos? Irmãos, nem eu e nem vocês estamos aqui em vão. A gente pode estar de passagem, porque a nossa morada é celestial. Só que a gente não está aqui em vão. A gente foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele. Então, quando eu entendo isso, irmãos, eu tenho a certeza de que eu sou uma filha de um Deus que me ama. Eu sou uma filha de um Deus que me protege, de um Deus que mesmo vendo as minhas dificuldades, os meus problemas, as tentações que eu passo, Ele não me abandona, irmãos. Irmãos, acho que eu já falei isso para vocês, mas eu vou repetir. Eu não tenho costume... Na verdade, eu não sou uma pessoa que tem rotina. Acho que rotina para mim não combina. Um dia eu quero ter, mas eu não consigo. Então, eu não tenho aquele hábito, irmãos, de tal hora eu tenho que abrir minha Bíblia e tudo mais, e fazer a lição da escola sabatina e tudo mais. Não, irmãos. A única coisa que eu tenho convicção é que todo dia eu tenho que fazer um devocional. Eu tenho uns 3 aplicativos no meu celular, e aí eu faço algum devocional daquele, sempre assisto algum vídeo durante o dia. Irmãos, um tempo desse aí, tem mais ou menos um mês, eu falei assim, meu Deus, eu estou muito distante de Deus. Não sei, acho que está faltando mais, está faltando alguma coisa. Eu fiquei pensando comigo. Só que, irmãos, vocês acreditam que eu passo o dia todinho cantando louvor porque eu não consigo lembrar de nenhuma música do mundo? Sério, irmãos. E toda vez que eu paro para sentar com a dona Antônia, a gente não fala de outra coisa se não for da Bíblia. Principalmente de manhã cedo. Sempre a gente fala alguma coisa que a gente leu, que a gente viu. E aí, irmãos, quando eu me toquei disso, eu falei, opa, eu não estou tão distante assim, não. Acho que eu estou lá pelo meio do caminho. Assim, eu fiquei pensando, eu não estou tão distante assim, não. Eu estou lá pelo meio do caminho. E eu fiquei até feliz, irmãos. Porque eu acho que a nossa vida é assim. Você não vai se afastar por completo. Mas você vai tentando buscar todos os dias. Porque, irmãos, hoje eu tenho a convicção de que tudo que acontece na minha vida são milagres de Deus. Às vezes todo dia me perturba porque ela quer que eu termine o testemunho que eu falei que eu ia contar, mas eu ainda não contei. Mas eu vou contar ele acho que um dia das mães. Não sei. Mas só para resumir o meu testemunho, irmãos, eu pedia para Deus... Deixa eu contar para vocês isso daqui rapidinho. Sou eu a mais nova. Tem meu irmão que é do meio, que ele mora lá em Manaus. E tem a minha irmã mais velha, que ela mora aqui também. A minha irmã mais velha, ela é toda espiretada, irmãos. Ela é muito vaidosa, ela é toda birutada. Mas ela tem um coração enorme, irmãos. A minha irmã é tipo uma segunda mãe para mim. Ela vive me ligando, perguntando se eu estou precisando de alguma coisa. Ela é toda preocupada, mas ela é toda birutada. O meu irmão, ele é gente boa. Onde ele chega, todo mundo ele conquista. Ele toca violão, ele canta, ele é todo alegre. No futebol, todo mundo gosta dele, no trabalho também.
E a Cecília é toda quietinha, a gente chama ela de planta lá em casa. Que é a planta do Big Brother, não tem? Não se movimenta. Mas agora ela está começando já a dar as piruetadas dela. Mas ela é toda calminha, toda tranquilinha. E aí, irmão, quando foi um certo dia, eu estava falando com Deus, orando com Ele, aí me veio aquilo, irmãos. Eu falei, meu Deus, quando eu era pequena, com 12 anos, a minha avó falava o seguinte para mim. Com 12 anos, ela começou a falar isso para mim. Jéssica, quando for orar, ora para Deus te dar um marido bom. Aí eu ficava, meu Deus, para que isso? Que eu não vou nem casar cedo. Casei com 18 anos, irmãos. Aí ela falava isso, né? Aí, beleza. E eu ficava, poxa, eu ficava tão triste, irmãos. Eu ia na casa das minhas coleguinhas, todas elas tinham pai e mãe dentro de casa e tinha as suas irmãs. Eu nunca tive isso, irmãos. Eu tinha morar com um monte de primo na casa da minha avó. Era isso. Meu pai estava num estado, a minha mãe estava no outro, era assim. E aí quando eu parei para ver, nesse dia que eu estava orando para Deus, aí eu fiquei, meu Deus, a família que eu sempre sonhei, eu tenho, só que hoje eu não sou mais como é que eu posso falar? Hoje eu sou a protagonista, eu já não sou a coadjuvante desse filme, vocês entendem? Porque antes eu era filha, aí hoje eu me tornei a mãe e o Júlio é o pai. Só que os filhos vieram as mesmas personalidades, vocês entendem? Irmãos, quando eu me dei conta disso, irmãos, eu chorei, porque eu fiquei, meu Deus do céu, como Deus pode realizar um milagre que há tantos anos eu pedi e eu nunca tinha me tocado disso, irmãos. Irmãos, isso tudo porque eu fui criada por Ele, por meio dEle, e tudo que eu tenho que fazer hoje, que seja para a honra e glória deles, irmãos. Então, todos os dias não vai ser fácil, todos os dias vai ser de luta mesmo, a gente não tem vontade às vezes de ver a Bíblia, a gente não tem vontade de orar. Tem dia que a gente perde o controle também, tem dia que a gente desanima, tem dia que a gente fica triste. Mas se eu tenho a certeza no meu coração de quem me criou, irmãos, esses dias serão passageiros. O outro vai ser melhor, o outro vai ser edificante, o outro vai ser alegre. O outro eu vou ter a certeza de que eu sou filha amada de Deus, que Ele está aqui para me curar, para me transformar e para eu fazer o caráter dEle. E acima de tudo, irmãos, para eu ser usada na obra dEle conforme Ele quer. Amém, irmãos? Então que a gente nunca venha perder essa certeza, irmãos. Que tudo foi feito por Ele, por meio dEle e para Ele, irmãos. Todo reino, qualquer reino, irmãos, qualquer governo, tudo é menos do que Jesus. Nada nessa vida aqui é maior do que Jesus. Tudo é por Ele e para Ele. Então que a gente venha ter guardado em nosso coração que somos filhos amados de Deus. E que mesmo em momentos difíceis, nos dias ruins, eu sou filha amada de Deus. A diferença é que eu estou no mundo pecaminoso, então eu vou sofrer, não tem jeito. Mas a gente tem que ter a certeza, Ele está voltando e a gente vai viver feliz eternamente. Amém? Vamos ficar de pé e vamos cantar. Amém. Amém? Oremos. Senhor Santo Deus e Eterno Pai, nós te somos gratos, a Deus, porque somos filhos amados de Ti, Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque a Tua misericórdia, Senhor, se derrama sobre as nossas vidas, ó Deus, porque Tu é um Pai tão amoroso, ó Deus, que todo dia nos guarda, nos protege e, acima de tudo, ó Deus, nos resgata todo dia da maldição do pecado, Pai. Te pedimos, ó Deus, que Tu venha nos fortalecer cada vez mais na Tua caminhada. Te pedimos, ó Deus, que meio em meio às incertezas desse mundo, as armadilhas do inimigo, Senhor Jesus, as dificuldades que nós temos que passar, Pai, que a gente não venha se esquecer, ó Deus, de porque a gente foi criada, Deus, porque a gente somos um propósito Teu, Deus, para levar a Tua mensagem a esse mundo, Pai. Te pedimos, ó Deus, perdão e remissão pelos nossos pecados. Pedimos, ó Deus, que Tu venha estar com nossos familiares. Pedimos que Tu nos leve em segurança para os nossos lares, ó Deus. E continue conosco no decorrer dessa semana, Senhor, desde já nos preparando para nos receber o Teu santo dia, ó Pai. Pedimos mais uma vez perdão, Senhor, por cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.